Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, a nossa primeira leitura vem nos falar exatamente sobre as consequências dos nossos pecados. E nós conhecemos várias situações, vários problemas que são causadores de problemas para a nossa vida. E o pior disso tudo é que esses problemas acabam levando mais problemas para pessoas inocentes que fazem parte da nossa vida. Vou dar alguns exemplos para que vocês possam entender. Algumas pessoas têm o hábito, às vezes, de mexer com vícios, mexer com drogas. E quando, às vezes, um filho, por exemplo, um filho começa a entrar no mundo das drogas e decide fazer uma compra de uma certa quantidade de drogas, mas acaba não tendo condições de pagar e acaba fugindo para que não seja morto pelo tráfico de drogas, esses traficantes acabam indo atrás da sua família e muitas vezes ameaçando os pais, os irmãos e cobrando deles a dívida que esse filho tem, os ameaçando a pagar uma dívida que não foram eles que geraram. Então esse é um bom exemplo para que vocês possam compreender. Uma pessoa entra no mundo dos pecados e acaba levando para dentro de casa um problema que não é de responsabilidade da sua família. E essas pessoas acabam colhendo problemas com isso. Suponhamos que essa família não tenha condições de pagar pela dívida que esse rapaz contraiu com o tráfico. Com toda certeza, sofrerão represálias desse tráfico que poderá até mesmo violentar essa família ou até mesmo retirar a vida deles por causa de uma pessoa inconsequente com seus pecados. Acabou trazendo isso para dentro de casa, sendo que poderia ter pagado a dívida, ter cometido o pecado, mas deixado aquilo somente com ele. É claro que o nosso convite como cristão é de não entrar nesse mundo, não se adentrar ao mundo dos vícios e das drogas, porque o pecado, quanto mais nós nos adentramos dentro dele, mais nos afundamos e mais problemas trazemos para a nossa vida. Mas a gente tem que ter consciência que a partir do momento em que nós decidimos cometer pecados, nós temos que ter o caráter de assumir somente para nós os problemas e não tentar carregar isso para as pessoas inocentes, evitar ao máximo de não transtornar e trazer situações inadequadas para pessoas que fazem parte da nossa família e do nosso convívio. Outro exemplo é geralmente as traições. As traições, às vezes, um pai de família decide manter relações fora do casamento e acaba trazendo doenças para dentro de casa. E às vezes a gente sabe até de situações em que a esposa acaba engravidando e a criança acaba também adquirindo doenças dessas relações externas. Ou seja, uma pessoa inconsequente que trouxe mais problemas para dentro de casa por causa das suas atitudes pecaminosas. E a nossa primeira leitura vem nos mostrar exatamente isso, os transtornos e os problemas que as pessoas que cometiam seus pecados dentro daquela sociedade trouxeram para pessoas inocentes. Aquele povo na qual é citado na nossa primeira leitura estava passando fome, necessidade, dificuldades de todo tipo de jeito, dentro de doenças, fome e tudo que precisavam não alcançavam. E de certa forma Deus os havia abandonado. O abandono de Deus não é porque Deus não os amava, mas é porque eles não buscavam em Deus serem socorridos, mas buscavam em outros deuses, idolatrando outras coisas, ao invés de buscarem no seu Salvador, naquele que poderia realmente os ajudar. Deus nunca deixou de os amar, nunca os abandonou, mas eles, como atitudes pecaminosas, se afastaram de Deus. E em consequência acabaram levando para dentro da sua casa, para pessoas inocentes, os problemas que os seus pecados os conduziram a trazer para seus filhos e seus familiares. A nossa palavra cita que as crianças sentiam fome, sentiam vontade de comer e pediam aos pais algo para comer e não tinham. Exatamente
porque lhes faltava. E se lhes faltava era porque eles buscavam em lugar errado o sustento da sua casa, buscando através de outros deuses, outras idolatrias, mas não buscando através de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós, quando decidimos assumir para a nossa vida, às vezes até tirando o contexto religioso, tentando assumir a filosofia de Cristo para a nossa vida, nós percebemos que é muito mais fácil termos sucesso na nossa vida do que se assumirmos uma idolatria de coisas que não irão sustentar o amor para com o seu próximo, para com o seu irmão. A prática do respeito com o nosso irmão ajuda muito a vivermos em sociedade, de nos ajudarmos e de compartilharmos as nossas necessidades um com o outro. Tanto que hoje a nossa sociedade vive exatamente assim. Quando nós precisamos de algo, geralmente, vou citar um exemplo de essas cidadezinhas pequenas do interior. Às vezes, uma pessoa decide abrir uma farmácia. E abrindo essa farmácia, a farmácia já vai ajudar aquele vilarejo. Então alguém vai e decide abrir um supermercado. E esse mercadinho que ele abre ajuda as pessoas do vilarejo. E as pessoas aos poucos vão notando as necessidades de cada coisa e vão abrindo seus comércios para ajudarem uns aos outros. E isso favorece muito para que as pessoas possam crescer em igualdade, ajudando um ao outro e assim fazendo que a sociedade seja mais forte e unida. E um grande problema nosso é exatamente que nós estamos muito preocupados com o nosso individualismo. Queremos crescer, não queremos ajudar ninguém, e na hora que a dificuldade vem, que temos que enfrentar as tormentas, não tem ninguém para nos ajudar. E nós, da mesma forma, não queremos ajudar ninguém. Nos tornamos pessoas egoístas para os nossos problemas e para com o problema do outro. Quando nós nos preocupamos com o outro, nós abrimos o coração dele para que ele se preocupe conosco. E dessa forma, Deus manifesta o seu poder. Deus manifesta o seu poder entre nós. É quando nós nos ajudamos que Deus aparece e Deus mostra a sua presença diante de nós. Por isso que é importante aquela questão de aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Porque quando nós nos unimos para nos ajudar, é que a manifestação do Senhor acontece. Deus manifesta o seu poder através da presença do amor na vida das pessoas. Então, para que nós não passemos pelas mesmas coisas que essas pessoas passaram, ainda mais nesse momento em que nós estamos vivendo em pandemia, temos que abrir os nossos olhos de forma a nos ajudar, a ajudar o próximo, a reconhecer as dificuldades que a sociedade está passando no momento e assim tentar contribuir da melhor forma possível para que o seu irmão receba um pouco do teu amor e você receba dele também um pouco do amor dele. É nos ajudando que a manifestação de Deus acontecerá e não haverá essa destruição como aconteceu na nossa primeira leitura de hoje. A destruição aconteceu exatamente porque faltou união das pessoas, faltou amor entre as pessoas. Porque quando nós nos unimos e praticamos o amor, Deus se manifesta e não acontecem coisas como aconteceram na nossa primeira leitura de hoje. Vamos ouvir uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial de hoje vem nos falar exatamente sobre as humilhações que os filhos de Deus passam. É claro que nós temos que compreender o seguinte: todo aquele que serve a Jesus Cristo, ele se embasando dentro daquilo que Cristo ensinou, ele vai compreender que nós temos uma vida passageira aqui nesse plano terrestre. Então, compreendendo que essa é apenas uma passagem, onde nós teremos que nos preparar para poder ir ao reino dos céus, nós temos que compreender que a carne ela irá perecer, que ela não manterá para sempre, que ela é apenas um habitat do nosso espírito e que esse espírito que Deus nos deu através de um sopro de vida é que será preparado para ver se pode ou não entrar no reino dos céus. É como uma prova escolar.
Quando nós fazemos uma prova, se nós tiramos uma nota média ali, nós iremos passar de ano. E é da mesma forma que funciona o nosso corpo físico. Nós iremos passar por uma certa prova durante a nossa vida para ver se estamos preparados para receber o reino dos céus. Suponhamos que possamos viver aí em média 80 anos. Então, a nossa prova de vida será viver 80 anos e durante essa trajetória de vida fazer ações diante daquilo que Cristo nos convida a viver. Obedecendo os mandamentos, sendo um imitador de Cristo, tentando praticar o amor de Deus. E quando nós fazemos isso, nós tentamos ao máximo, é claro que sofreremos algumas causas com isso. Existem pessoas que são diferentes de nós. Nós às vezes queremos praticar o amor e outros querem praticar a maldade. E é exatamente essas provas que nós poderemos sofrer para alcançar a nossa salvação. Porque quando nós praticamos o amor de Deus nas dificuldades, é que nós vencemos as batalhas e tiramos o certo na nossa prova que Deus está nos dando. Então, não é fácil enfrentar certas situações, principalmente quando a maldade vem nos atacar. E muitas vezes isso acontece. E nós erramos essa questão quando nós nos vingamos das pessoas. Então você recebe um certo quando pratica o amor e você recebe um X de errado quando você comete a vingança com seu irmão. O importante é compreender que nós sofreremos humilhações sim, principalmente dessas questões voltadas às pessoas maldosas, às pessoas que cometem pecados. Elas irão nos humilhar tentando nos rebaixar de forma que nós possamos revidar aquilo com a mesma maldade que elas nos oferecem. E quando nós revidamos com as mesmas maldades, é que nós erramos, que nós caímos em pecado, que nós não conseguimos tirar o nosso certo na prova que Deus está nos dando durante essa trajetória carnal que nós vivemos. Uma das coisas que eu acredito que seja extremamente importante dentro desse contexto é o amor, que é muito pregado por Jesus Cristo. Quando nós amamos o próximo, é que nós mostramos a Deus que merecemos o reino dos céus. E para amar alguém, um ponto-chave para isso requer uma palavra que é pouco dita por cada um de nós, porque nós somos orgulhosos demais para dizer isso às pessoas, mas eu te perdoo, eu te desculpo, eu deixo você ir sem mágoas. Isso é muito difícil para nós porque nós somos apegados à humilhação. Quando nós somos humilhados por alguém, nós nos agarramos àquele sentimento ruim. E nós deveríamos, na verdade, nos desprender dele. Não é fácil para nós, eu compreendo isso até como ser humano. Às vezes passo por situações assim, tenho minhas dificuldades de enfrentar isso, mas compreendo muito bem que o que Cristo nos convida a viver é exatamente nos desprendermos dessas humilhações que nós passamos, a não ficar agarrado a ela, a não ficar preso a isso. Porque quando nós nos prendemos a situações que nós achamos que somos humilhados, é que nós perdemos a nossa salvação. A nossa salvação está condicionada exatamente a perdoar. E nós só perdoamos quando nós amamos. Enquanto nós não passamos pela prova do perdão, nós nunca saberemos se realmente amamos. Exemplos nós podemos citar vários. Situações como o casamento. Às vezes uma pessoa passa por uma traição durante um casamento. Será que se ela pedisse o outro que o traiu, se estivesse realmente arrependido de todo o seu coração, será que você o perdoaria? Será que aceitaria aquilo para a sua vida novamente, sem ter que ficar humilhando? Porque você não irá à humilhação quando você a desapega da sua vida, você irá perdoar e não ficará jogando aquilo na cara da pessoa. Será que você seria capaz de perdoar a ponto de não ficar humilhando o outro, jogando na cara dele, assumindo para a sua vida a responsabilidade, ainda que tenha sofrido as sanções do pecado? Será que você aceitaria para a sua vida continuar sendo
fiel, amoroso e respeitoso com seu parceiro? Mesmo sabendo que ele não foi com você, dando a ele o perdão de não cometer aquilo mais? Essa é uma batalha difícil para nós, porque nós nos sentimos humilhados quando passamos por situações assim. Mas aquele que passa pela situação, consegue enfrentá-la e perdoar o próximo, esse sim, sem questão de discussões, esse ama e sabe muito bem o que é amar. Não é fácil, a gente sabe muito bem disso, por ser humano, ser pecador e não saber enfrentar as humilhações, mas aquele que consegue, ele sabe o que é o amor, sabe o que é amar. Essa é uma questão que eu citei, mas existem várias com filhos e pais, com irmãos, com amigos de trabalho, entre tantas outras situações na nossa vida, que nós passamos por humilhações e às vezes não sabemos perdoar o próximo. Mas quando sabemos, aí sim, sabemos o que é o amor e sabemos enfrentar aquilo que o nosso salmo responsorial nos convida a viver. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso evangelho de hoje. O nosso evangelho de hoje vem nos trazer uma história muito bonita sobre a questão da fé, sobre nós acreditarmos de todo o coração em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que compreender primeiro que nós passamos no nosso dia a dia por situações parecidas. Nós temos os nossos líderes sociais que nós precisamos de manter respeito e que precisamos de fazer aquilo que eles nos convidam a fazer para estabelecer as necessidades diárias como pessoas que nós temos, entre elas, dentro do nosso trabalho, dentro da convivência social, dentro das leis que nós precisamos de respeitar. Então, vou citar alguns exemplos para que vocês compreendam mais facilmente. Quando um policial nos orienta a não passar em um certo local, nós naturalmente iremos obedecer aquilo que ele nos convida a fazer, fazendo assim, dando uma volta por outro lugar para poder chegarmos aonde nós desejamos. Às vezes o nosso trânsito é impedido por essas razões. Um exemplo é um acidente que acontece, às vezes um policial irá bloquear aquela estrada e nós teremos que dar a volta em outro local para evitar passar em frente àquele acidente ou ficar agarrado em engarrafamentos e num trânsito que não irá fluir por causa do acidente que ocorreu. Esse é um exemplo que nós devemos obediência e nós iremos fazer porque somos convidados a fazer e iremos compreender que é necessário por questões burocráticas, porque a polícia ela está ali a serviço da comunidade para protegê-la e assim nós temos a obrigação de ouvi-los e respeitar aquilo que eles nos orientam a fazer. Isso retirando qualquer questão que nós sabemos muito bem que acontece em qualquer área da nossa vida, que são as questões erradas que acontecem tanto dentro da polícia, da política, do nosso trabalho, em qualquer lugar. O pecado ele está instalado em qualquer região, em qualquer situação em que nós convivemos. Mas temos que compreender que nós temos que ter a perspectiva otimista de que as pessoas são boas. Então, nós estamos falando de situações onde a polícia trabalha honestamente. Nós temos as situações também políticas, onde o político tentará nos ajudar ao máximo. Nós levaremos as questões de necessidade que nós precisamos e eles colocarão diante da mesa dos poderosos que irão avaliar se realmente há necessidade ou não de estabelecer aquela ajuda para a sociedade. Ou seja, nós temos respeitos com essas pessoas nas quais nós levaremos as nossas necessidades e sabemos muito bem que são eles os responsáveis por cuidarem da nossa cidade, da nossa rua, do nosso estado. E assim por diante. Nós sempre teremos respeitos a alguém dentro de uma hierarquia. Na nossa casa, quando somos filhos, nós temos respeito aos nossos pais. Eles dizem o que devemos fazer e temos que respeitar, porque aquele é um território deles, onde eles conquistaram, através do trabalho e do suor,
aquela estrutura para que nós pudéssemos usufruir e viver ali dentro. E assim por diante. Há várias situações que posso citar, vários exemplos, que nós compreenderemos que há sempre uma liderança por trás na qual nós devemos respeito para poder obedecer. E a história de hoje nos mostra exatamente isso. Um homem que tinha o seu funcionário com um problema de saúde, estava paralisado, ele gostaria que Jesus o curasse, que desse a ele uma graça, uma bênção de receber uma cura. Só que aquele homem, ele tinha uma diferença muito grande da maioria de nós. Ele compreendia a diferença entre ele e Jesus Cristo. Ele era um homem que tinha ali a autoridade sobre os seus funcionários, sobre a sua guarda. Ele cuidava daquelas pessoas. E Jesus Cristo, ele compreendeu muito bem que Jesus Cristo era o Filho de Deus e que ele tinha o povo humilde, simples, todas as pessoas como seu rebanho para cuidar e levar ao reino dos céus. E essa é a chave fundamental para que nós possamos alcançar a nossa salvação. Quando nós temos esse mesmo respeito que esse homem tinha pela hierarquia que Jesus tinha, é que nós alcançamos a nossa salvação. Muitos de nós, às vezes, tratamos Jesus Cristo de forma ignorante. Nós não sabemos a grande capacidade que Ele tem de nos dar a oportunidade de nos salvar. E nós acabamos desrespeitando a Cristo, não o tratando da forma correta como nós deveríamos tratar. O convite que Deus nos convida a fazer exatamente com Ele é de tratá-lo de igual para igual como irmãos. Assim como esse soldado, esse homem que tinha poder, o tratou. Tratou de igual para igual, olhou para Jesus e não o tratou como uma pessoa melhor e nem maior do que ele. E não o tratou como menor também. O tratou de igual para igual, olhou nos olhos de Cristo e disse: eu gostaria que você o fizesse. Como tu és filho de Deus, com as suas palavras indiretas diz: como tu és filho de Deus, tu tem capacidade de fazer isso sem precisar de ir lá. Então cure o meu funcionário daqui mesmo, não precisa de ir lá fazer isso. Tu és filho de Deus, não há necessidade disso. Então, esse homem tinha uma fé tamanha que ele sabia que o que Cristo esperava dele era exatamente que entregasse o seu coração com todo respeito e tratasse Cristo de igual para igual. Deus sempre nos convidou a nos tratarmos de igual para igual, a nos tratarmos como irmãos, mas, acima de tudo, com respeito. Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, ele foi tratado com respeito e de igual para igual. Não foi considerado um homem melhor e nem considerado um homem maior por aquele homem. Aquele homem não o achava nem maior e nem menor por isso, mas o tratou de igual para igual. Por isso, todas as vezes que nós vamos tratar as pessoas do nosso convívio, do nosso dia a dia, nós temos que tratar de igual para igual, mas amando a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós colocamos Jesus Cristo como referência. Porque Cristo, sendo Filho de Deus, Ele andou no meio de nós, comeu aquilo que nós comíamos, viveu a simplicidade, a humildade e tentou fazer-nos compreender que a manifestação da nossa salvação está num âmbito muito maior do que a nossa carne. A nossa salvação está no nosso espírito, em fortalecer o nosso espírito. E aquele homem, quando chegou diante de Cristo, tinha o seu espírito fortalecido, principalmente por tratar Cristo como seu irmão, não como alguém maior ou como alguém menor, mas por tratá-lo de igual para igual. É isso que eu quero que vocês compreendam. Nós temos que tratar nossos irmãos de igual para igual. Não é porque o rapaz é dono de uma empresa que ele é melhor do que você. Não é porque o rapaz trabalha limpando o banheiro que ele é menor do que você. Nós somos todos iguais como irmãos. O nosso espírito é igual em qualquer lugar que nós formos. Não existe diferença nisso. Cristo, mesmo tendo o espírito diferenciado do nosso, sendo Filho de Deus,
tendo crescido junto de Deus, ele se igualava a nós. Ele nunca pediu prestígios, nunca pediu ser maior que ninguém e não gostava de ser idolatrado. Mesmo sendo o convite nosso em amar a Deus sobre todas as coisas, não dava a ele esse direito de se achar maior ou melhor. O único que é maior é Deus Pai. E é claro que Jesus Cristo quer que nós o tratemos de igual para igual, porém, nós só alcançamos a salvação foi graças a Ele. Porque Ele teve a humildade, a simplicidade de nos mostrar que é sendo simples, humilde, nos tratando iguais, que nós alcançaremos o reino dos céus. E quando nós alcançamos esse patamar de compreendermos que não é dono de empresa, não é artista, não é político, que é melhor do que nós, é que nós alcançaremos a nossa espiritualidade dentro daquilo que Cristo nos convida a viver. Um dos grandes problemas nossos é sempre de acharmos que somos melhores do que os outros. Quantas pessoas por aí dizem, eu trabalho e ganho tantos mil reais por mês, e fulano de tal ganha um salário mínimo. Isso não faz você melhor para o reino dos céus. O reino dos céus é os pequeninos que entrarão lá. E os pequeninos são exatamente aqueles que se olham de igual para igual, que olham para o outro, independente se ele ganha milhões ou se ele ganha, às vezes, quase nada para comer. É isso que nós somos convidados a viver, é exatamente de tratarmos um ao outro de igual para igual, tendo compaixão, tendo amor, tendo carinho e tendo cuidado, nos preocupando se o outro está com fome, se o outro precisa de alguma coisa, sempre nos ajudando. Outro exemplo que é citado no nosso evangelho de hoje é a cura da sogra de Pedro. Cristo a curou e ela imediatamente começou a servi-lo. E é isso que nós somos convidados a fazer também. Quando nós recebemos uma graça de Deus, a melhor forma de agradecer a Deus é servindo a Ele. Agora vem a pergunta, como servir a Deus? É muito simples. É respeitando e cumprindo os mandamentos de Deus, só isso. Então, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Isso é servir a Deus. É a melhor forma de você mostrar a Deus que é grato com aquilo que Ele lhe entrega no seu dia a dia. É claro que nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos problemas, todos nós, sem exceção, somos pecadores. Não adianta você ficar se fazendo de vítima, achando que você é melhor do que o outro, que é pior que o outro, que você só tem problemas na sua vida. Isso não vai adiantar nada se você não tomar uma postura de cristão, de tentar ajudar o próximo, de ajudar você mesmo, de parar de tentar ser coitadinho e ser vítima. Tome a postura de pessoa que quer ser amor, quer ser a presença de Deus. Assuma os mandamentos para você e pare de se fazer de vítima. Vítimas nunca alcançam o reino dos céus. Deus irá curar, irá se manifestar, irá mostrar a sua glória somente para aqueles que não ficam se fazendo de pobres coitados. É dura a palavra, mas é essa. Não se faça de vítima, não se faça de pobre coitado, mas assuma responsabilidades com os mandamentos de Deus. Vamos ouvir agora alguns comentários dos nossos vídeos de ontem, que nós divulgamos e comentamos no nosso YouTube. Vamos lá para os comentários dos nossos vídeos durante essa semana aí, os últimos comentários que a gente ainda não leu. O último comentário aqui foi o da Adélia Santos, comunicando aqui, agora são 14 horas e 58 minutos. Então, para quem enviou os comentários até 14 horas e 58 minutos do dia 26, nós estaremos divulgando aqui a partir da meia-noite, que é o horário da nossa publicação dos vídeos da liturgia do dia 27. Então nós fazemos o vídeo dia 26 e publicamos dia 27. O último aqui foi o da Adélia Santos, que nos mandou: bom dia, missionário. Obrigado por me ajudar tanto a fortalecer minha fé em Deus.
Peço oração por toda a minha família e também pelo meu filho Laércio da Silva Santos. Amém, Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, por me fortalecer a cada dia. Amém. Tá corretíssimo, Adélia Santos. A gente tem a agradecer exatamente a Deus. Eu sou só um canal de comunicação de Deus. Espero estar podendo ajudar sim, principalmente com a palavra, para que as pessoas possam compreender a chave para alcançarmos a nossa salvação e principalmente compreender o que Cristo queria trazer a cada um de nós, trazer as explicações que Cristo tentava nos ensinar e os comportamentos que nós devemos assumir para a nossa vida, para assim alcançar a nossa salvação. A Luzia Neri nos mandou: bom dia, missionário, é tão bom sermos obedientes, mas é difícil também. Eu peço sempre a Deus para mim dar força de ser obediente a seus mandamentos. É exatamente, Luzia Neri, é uma das coisas que o ser humano tem extrema dificuldade desde o início dos tempos, desde Adão e Eva, é ser obediente. Adão e Eva pecaram, o pecado é desobediência, né? O fato deles desobedecerem, pegar o fruto do pecado, foi o que nos conduziu à situação que nós vivemos hoje. E nós hoje somos pessoas extremamente desobedientes. Nós estamos a todo momento cometendo pecados, temos que pedir perdão, temos que ser sinceros conosco e com o próximo também, que a gente erra sim, que independente da situação, independente do cargo, independente de quem seja, comete seus erros e comete seus pecados. Exemplo, nós temos Pedro, que é citado na nossa Bíblia. Ele conviveu com Cristo durante uma grande temporada e no dia que Cristo seria morto, ele negou Cristo 3 vezes. Ou seja, ele foi desobediente até mesmo com seus valores, com aquilo que ele acreditava. Então, por que nós não podemos assumir, admitir que também somos pecadores? Então, nós erramos, nós estamos sujeitos a ser desobedientes, mas o importante é reconhecer isso e tentar ser melhor dia após dia. Então, todos os dias é como a comunidade PHN, por hoje não. Todos os dias tente não cometer pecados. Há dias que você conseguirá e há dias que você não conseguirá. Mas nos dias que você não conseguir, é reconhecer os pecados que cometeu, colocar em reflexão e assim tentar ser uma pessoa melhor. A Cláudia Barbosa também nos mandou aqui: bom dia, muito bom dia, Cláudia Barbosa. A Doreci Nascimento, nossa querida Doreci Nascimento, nos mandou: missionário Wagner, é muito lindo esse salmo, gosto muito de escutá-lo. Exatamente, Doreci, os salmos são cânticos, né, que o rei Davi escreveu. Então, todas as vezes que a gente vê um salmo, quer dizer que é o rei Davi glorificando a Deus, louvando a Deus. Todos os salmos são muito bonitos, principalmente porque demonstram o amor do rei Davi com o nosso Senhor. Então, todas as vezes que nós escutamos uma música que alguém faz para Deus, é uma forma de salmo, é uma forma de louvar ao Senhor. E nós conhecemos muitas bandas aí dentro da nossa igreja. Exemplo que muitos de nós conhecemos é o próprio Padre Zezinho, que faz lindas canções que são como salmos, trazendo para nós o ensinamento sobre quem era Jesus Cristo, sobre como ter o olhar e a ótica do Cristo. Outra aqui da Doreci Nascimento: bom dia, missionário, a paz esteja contigo também, amém. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário e todos do canal, a paz de Cristo esteja com todos nós. Linda reflexão, amém. Que a paz esteja contigo também, Odete Sobral. A paz do Senhor, Odete, é trazer para dentro de nós a despreocupação, né? Nos afastar dessas tempestades que a nossa vida tentam nos trazer. Hoje mesmo a gente passou aqui por uma situação até triste que tenta tirar de nós a paz. Exatamente, nós perdemos um amigo nosso por essa doença que está acometendo muitas pessoas, essa Covid-19. Infelizmente,
era um senhor já de idade, muito amigo nosso, de uma sabedoria, de palavras que traziam um grande enriquecimento para nós. Apesar da idade não ser tão avançada assim, ele tinha 60 anos de idade, mas a perda dele trouxe grande tristeza para todos nós da comunidade aqui, porque era um homem diferenciado, de uma sabedoria, de uma busca que constantemente fazia cada um de nós nos sentirmos melhor. Uma coisa que ele trazia consigo, que eu acredito que seja muito importante para todos nós, é que era um homem que tinha medo, mas era corajoso. Então ele às vezes entrava em lugares para levar a sua palavra, em lugares às vezes que eram perigosos por questões que nós conhecemos muito bem, mas ele era corajoso, ia lá e fazia, sempre se utilizando da manifestação do Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. É claro que sempre teve muito sucesso com o que gostava de fazer, de anunciar a palavra, de levar a alegria às pessoas, mas infelizmente o perdemos e acabou tirando de nós um pouco da nossa paz. Primeiro porque nós somos muito apegados à carne, nós nos preocupamos muito em perder, e quando nós perdemos, nós acabamos perdendo também a nossa paz. E nós temos que compreender que a perda dele foi pela doença em primeiro lugar, mas porque era o momento dele, ele deu o seu melhor. A gente sabe que ele foi com o coração puro, limpo, e deu o seu melhor dentro daquilo que ele acreditava ser o melhor para entregar a Deus. A Maria Zuleide Teixeira nos mandou: bom dia, Padre Wagner, Deus te abençoe, linda reflexão, faz com que eu entenda mais a palavra de Deus. Exatamente, Maria Zuleide, a gente tenta ao máximo aqui, sempre quando a gente vai fazer essas reflexões, a gente coloca em oração primeiro, tenta buscar ao máximo a compreensão da palavra dentro do que o Espírito Santo nos ajuda a direcionar. Então a gente diz não só por nós, mas também pelo convite do Espírito Santo dentro da nossa vida. A gente quer que as pessoas compreendam quem foi Jesus Cristo, qual o objetivo dele e o que é o amor de Deus. O Lorival Santos nos colocou: bom dia, missionário, quero pedir orações para meu filho Laércio. Que assim seja, Lorival. A todos que estão nos escutando hoje aqui, vamos colocar em intercessão a Maria Santíssima, a todos os santos, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo e a Deus Pai, para que possa olhar por Laércio, que Deus olhe pela necessidade. Se seu pai está fazendo esse pedido, com toda certeza é porque ele precisa de alguma orientação, de alguma ajuda, de algo que possa o colocar na luz de Deus e assim o direcionar à sua salvação. O Adilson também nos mandou aqui um amém, que assim seja, Adilson, amém. E a Milena Aparecida também, que nos mandou um amém aqui, amém. A Milena Aparecida, que Deus te abençoe, Milena Aparecida. Eu creio que os outros comentários eu já li. Tá aqui da Márcia Souza, nos mandou: Deus nos abençoe e ajude-nos a enfrentar os problemas. Se eu não me engano, esse daqui já foi lido ontem. Então até aqui nós lemos os comentários do nosso dia de hoje, que foram publicados, e espero que todos vocês compreendam aí que a necessidade da gente colocar em orações algumas pessoas, que quando nós nos unimos e colocamos mais pessoas orando para ajudar umas às outras, fica muito mais fácil essa comunicação com Deus, principalmente por entendermos que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus olhará por cada um de nós. Então, coloco todos que estão aqui com seus pedidos de orações nas mãos de Deus, na mão do Espírito Santo e na mão de Deus Pai, que possamos encontrar caminhos e fórmulas para poder recebermos as graças que tanto precisamos e principalmente compreender quando essas graças não acontecerem, porque às vezes
não acontecem porque não é o momento correto, ou às vezes porque nós não enxergamos a forma que Deus está manifestando a sua graça na nossa vida. Mas que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.